21 de julho, terça-feira, está começando o seu jornal O Otimista. A partir de agora, muita informação, análise política. Eu estou aqui, eu sou o André Alencar e o Luciano Clever está aqui comigo também. Olá, André. Olá, você. Vamos trabalhar. Agora sim. R$1 milhão em espécie na compra de um imóvel de luxo. O caso envolvendo o ex-secretário, chefe da Casa Civil do Estado, Chagas Vieira, passa a ser pedido de investigação no Ministério Público. O assunto é a manchete da edição desta terça-feira do jornal O Otimista. A notícia crime foi apresentada pelo vereador Marcelo Mendes, que questiona a aquisição de um patrimônio vultuoso sem a compatibilidade com os salários do ex-chefe da Casa Civil. Você vai acompanhar a cobertura completa ainda hoje. E você vai ver também. Direito de resposta. Diante das acusações feitas pelo ex-secretário ao jornal, o Otimista se manifesta em editorial. Ciro larga na frente. Tucano é o primeiro nome confirmado na disputa pelo Palácio da Abolição. Voto em trânsito. Começa o prazo para os eleitores se justificarem para a Justiça Eleitoral. Se for o seu caso, saiba como proceder. Eleitorado brasileiro envelhece e idosos já representam quase um quarto dos votantes. Cartão de crédito, um aliado ou um vilão das famílias brasileiras? E as notícias do Fortal 2026. Você vai ver como os órgãos estão se organizando para essa festa. A gente começa essa edição trazendo o direito de resposta do jornal O Otimista, diante das acusações feitas pelo ex-secretário-chefe da Casa Civil do Estado, Chagas Vieira. Em editorial, o jornal pontua que o ex-gestor não respondeu à essência da matéria investigativa. Como conseguiu comprar um imóvel de luxo em Aquerais com R$1 milhão em espécie e em tão pouco tempo? Como construiu um patrimônio de R$5 milhões em imóveis? O editorial destaca que, além do ex-gestor não ter se explicado, já que o interesse é público, Chagas Vieira ainda usou uma estratégia de defesa bem questionável. Vamos ver a íntegra do texto. Acuado, encurralado, desarrazoado. Reza o senso comum que o ataque é a melhor defesa. A máxima, por vezes, atribuída ao estadista francês Napoleão Bonaparte, noutras, ao estrategista e filósofo francês Sun Tzu, em autoria desconhecida. Mas uma coisa a seu respeito é inequívoca. É deste ardil que se valem os acuados, os desprovidos de argumento, os encurralados pelos fatos, os desarrazoados. Não à toa foi esta a tática que recorreu Chagas Vieira, ex-titular da Casa Civil do Estado e representante do ex-ministro Camilo Santana no governo petista. Em vídeo publicado em suas redes sociais, Chagas empenhou-se em desacreditar o Otimista e o jornalismo praticado por este grupo de comunicação. Tudo isso para não responder a questões levantadas pela matéria investigativa. Chagas Vieira compra apartamentos e paga R$1 milhão com dinheiro em espécie, publicada na manchete da edição desta segunda-feira, 20 de julho. A reportagem aponta a enorme evolução patrimonial do ex-secretário com aquisições imobiliárias realizadas sem financiamentos. Documentos obtidos com exclusividade pelo Otimista mostram que o ex-secretário tem ao menos R$5 milhões em imóveis adquiridos desde 2016. 4 deles nos últimos 4 anos. Um deles, em 2023, foi pago com R$1 milhão vivo, prática incomum, para dizer o mínimo, em transações financeiras de tamanha monta. Ao se manifestar, Chagas ignora solenemente perguntas que não querem calar. Não explica por que optou pelo pagamento do valor de R$1 milhão com dinheiro em espécie, em vez de recorrer a facilidades de transferência bancária, Pix ou depósito, por exemplo. A título de curiosidade, caso este montante tenha sido formado por notas de R$200, a mais alta em circulação no Brasil, seriam necessárias 5.000 cédulas para chegar a tal quantia. Tampouco Chagas comenta a disparidade entre sua renda como servidor público e o robusto patrimônio imobiliário adquirido, notadamente enquanto exercia cargos com grande influência nas estruturas do poder. Sobre isso, nem sobre qualquer outra indagação suscitada pela reportagem, sequer um mísero fonema é emitido no vídeo. Apenas injúrias, detrações, maledicências. Ao recorrer a tal estratagema, Chagas não prima pela originalidade. O recurso é conhecido e usado há milênios, desde os primeiros iluministas da história da humanidade. Tecnicamente, entre os mágicos profissionais, é chamado de desorientação ou direcionamento,
e consiste basicamente em direcionar a atenção do público para uma coisa, para ele não perceber outra. O caso chegou ao Ministério Público. A iniciativa foi do vereador de Fortaleza, Marcelo Mendes, do Partido Liberal, que apresentou uma notícia-crime. O objetivo do parlamentar é investigar o avanço do patrimônio de Chagas Vieira. A medida foi tomada depois do jornal O Otimista divulgar com exclusividade documentos oficiais que apontam um patrimônio milionário em imóveis, incluindo o pagamento de R$1 milhão em espécie. Na notícia-crime, Marcelo Mendes afirma que o patrimônio atribuído a Chagas Vieira seria incompatível com os rendimentos dele e sustenta que, caso os fatos sejam confirmados, eles podem configurar crimes de lavagem ou ocultação de bens e valores, além de crime contra a ordem tributária. A nossa redação entrou em contato com a assessoria de imprensa do Ministério Público, mas não recebemos nenhum tipo de resposta. Terminou o prazo de 30 dias para a Polícia Federal investigar os bens ocultos do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, do Partido dos Trabalhadores. A partir de agora, a Polícia Federal tem dois caminhos: ou conclui o inquérito ou prorroga o prazo, como possibilita a lei. Em contato com o órgão, um servidor disse que o sigilo do inquérito e o período do defeso eleitoral restringem a divulgação de detalhes à população. A investigação teve origem em reportagem do Otimista, que revelou a existência de imóveis de altíssimo padrão não declarados por Evandro à Justiça Eleitoral, como determina a lei, já que ele foi candidato a deputado estadual em 2022 e a prefeito de Fortaleza em 2024. Entre os imóveis, uma mansão no condomínio Alphaville Fortaleza, no Eusébio, avaliada em cerca de R$12 milhões, alugada para o empresário e cantor Wesley Safadão. Ainda segundo as denúncias apresentadas pelo Otimista, Evandro também é dono de um apartamento de luxo em Aquiraz de cerca de R$3 milhões. Outro imóvel questionado fica na Aldeota. Segundo as apurações, ele foi comprado pela empresa da família do prefeito e registrado por R$600 mil. Mas o valor de mercado é de R$2 milhões e 500 mil. Tempo que o jornal O Otimista aborda esse caso, o prefeito de Fortaleza nunca se manifestou quando solicitado pela nossa redação. Outro exemplo, Luciano. Cara, e é tudo na área imobiliária, né? Quando sair do serviço público, pode abrir uma imobiliária. Assim, eu achei esquisita a resposta do pessoal da Polícia Federal. Ok, dizer que é um inquérito e que divulgar a informação pode prejudicar a investigação, ok. Mas dizer que não pode porque está no período eleitoral, eu acho que você é advogado, eu acho que é um desconhecimento da lei. O que a lei não quer é que o serviço público faça ali alguma coisa de autopromoção, mas uma informação de serviço não é abrangido pela lei. Pesquisa do Tribunal Superior Eleitoral revela: o eleitorado brasileiro está ficando cada vez mais velho e já representa quase um quarto dos votantes. O Brasil vai ter quase 160 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições deste ano. Deste total, 37 milhões e 500 mil pessoas têm 60 anos ou mais, o que representa quase 25% do total. Entre os eleitores mais jovens, os de 16 e 17 anos, o grupo apresentou uma queda de 22%, passando de 2 milhões e 100 mil eleitores para 1 milhão e 600 mil eleitores. O primeiro turno das eleições será no dia 4 de outubro e, se necessário, o segundo turno, 25 de outubro. A campanha eleitoral no rádio e na TV começa no dia 16 de agosto, após o encerramento do registro das candidaturas. Ainda segundo os dados, o Ceará é o único estado do país em que a população de 30 a 34 anos representa o maior grupo entre os eleitores. Ciro Gomes largou na frente e é o primeiro nome confirmado na disputa pelo Palácio da Abolição. O PSDB está no processo de reconstrução, tendo à frente seus principais líderes. Em nível nacional, o deputado Aécio Neves está hoje presidindo o PSDB e tem uma projeção muito otimista para essa reconstrução. Haja vista que nós temos candidaturas com reais chances de vitória no Ceará, em Alagoas e em Goiás, e conseguir uma eleição de uma bancada federal expressiva para reconstruir o PSDB nacionalmente. Aqui no Ceará, os dois grandes líderes do PSDB, desde o seu princípio, desde a sua formação, que são o senador Tasso Gereissati e o ex-governador Ciro Gomes, lideram esse processo de reconstrução do PSDB
com a pré-candidatura do Ciro, agora candidatura a partir da convenção estadual do PSDB, que tem na Federação PSDB Cidadania a legenda para a pré-candidatura do Ciro ao governo do estado do Ceará, atendendo aí a um clamor, ao pedido da população do estado para a construção ou reconstrução do PSDB e a construção desse processo que quer e vai devolver o Ceará aos cearenses com a liderança do Ciro e do Tasso. O PSDB está dando esse passo aqui nessa convenção, onde a gente hoje reúne toda a parte de regularização de documento, e a gente já starta isso dando exatamente essa sequência daquilo que a gente vai viver nos próximos momentos, né? Inclusive abrindo aí com o lançamento da candidatura do Ciro dia 1º de agosto. Mas feliz aqui, bem animada, otimista, otimista aí com o nosso PSDB, com o nosso Ciro Gomes. Com a graça de Deus vai dar tudo certo. Com projetos, com ideias novas para mudar o estado do Ceará, tendo como nosso grande líder aqui no estado, nosso futuro governador Ciro Gomes. Obviamente, não podemos esquecer jamais de enaltecer a história do ex-senador Tasso Gereissati, que foi governador desse estado por 12 anos, 3 mandatos, um consecutivo e outro na época ainda não era permitido a reeleição, e ter sido senador da República por 2 vezes. Então a história do Tasso é uma história que está diretamente ligada com o estado do Ceará. E agora eu venho para somar, para ser um soldado desse exército que, se Deus quiser, iremos mudar a história do Ceará, porque o Ceará precisa de homens e mulheres de coragem, e eu tenho certeza que Ciro Gomes, na nossa liderança maior como pré-candidato a governador, e nós que estamos aqui fazendo parte desse time para ajudá-lo a mudar essa história. Tá aí, Luciano. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, se manifestou justamente sobre esse ponto. Né? Tá hoje no Estadão, na mesma semana em que houve essa homologação, né, a convenção da candidatura de Ciro, ele disse que havia 2 nomes que ele poderia votar, no Caiado, que faz tempo, e o Caiado também gosta dele, e no Renan. Surpreendentemente, esse rapaz, na pesquisa divulgada hoje, ele está em 3º lugar. É o primeiro o Lula, depois vem o Flávio Bolsonaro, que voltou a empatar tecnicamente com o Lula. Já tem 2 outras pesquisas, tem a do Poder Data, lá do Estadão, e tem essa de hoje. Então, quando a Michele viu que o Ciro disse que votaria em Caiado ou no Renan, estaria propenso, ela disse, está vendo? A direita do Ceará está vendida, ele não vai votar no Flávio. Olha, nessa lógica da Michele, a moçada da direita, que se chama limpinha, e eu chamo de direita chucra, burra, que vai votar no Eduardo Girão, também está vendida, no argumento da Michele, porque ela disse que a direita que não vota no Flávio está vendida. A direita lá do Girão, o Girão vai votar no Romeu Zema, que é o candidato do Novo. Então, até a Michele estaria vendida, segundo os próprios argumentos dela, com todo amor e carinho que eu tenho a ela. Ok, Luciano. No próximo bloco, começa o prazo para os eleitores pedirem o voto em trânsito e mais, os desafios e as oportunidades trazidas pelo cartão de crédito. A gente volta já. Cuidar de si pra cuidar de quem sempre nos cuidou, ser abrigo e abrigar quem também nos abrigou, refletir no próprio olhar, força, fé, amor, delicadeza, se o espelho lhe encarar, só enxergará beleza. A gente já está de volta para falar de um importante serviço nessa eleição. Quem não estiver fora do domicílio eleitoral, no dia da eleição, ainda assim poderá votar. É o voto em trânsito, assunto, portanto,
para o Hugo de Leon, que está ao vivo aqui com a gente. Diga lá, Hugo. Olá, André, Luciano, olá para todo mundo. Começou ontem, dia 20 de julho, e vai até dia 20 de agosto, um mês, portanto, para os eleitores que irão estar fora do domicílio eleitoral, tanto no primeiro turno, ou no segundo, ou nos 2 turnos, para votar. Ou seja, o eleitor ele deve entrar a procurar o cartório eleitoral da cidade, o domicílio eleitoral dele, ou pelo próprio site do TSE e solicitar esse voto em trânsito. Um exemplo, se eu voto e moro aqui no Crato, e sei que vou estar tanto no primeiro ou no segundo turno aí na capital, em Fortaleza, eu posso solicitar essa votação e o TRE vai me disponibilizar um local de forma provisória para fazer a votação. Isso vale para capitais ou cidades com eleitores acima de 200 mil eleitores. Ou seja, se o eleitor de Fortaleza vai estar em Barbalha, por exemplo, aqui no Cariri, que é um município que não tem 100 mil eleitores, ele não vai poder fazer esse serviço. Ele vai ter que justificar o seu voto, como já acontece, tanto numa sessão de onde ele vai estar, ou então também pelo e-título, que é o aplicativo do TSE. Portanto, o prazo vai até 20 de agosto, portanto, e os eleitores podem fazer essa solicitação e dessa forma exercer. Um detalhe importante, se eu sou aqui do Ceará e vou estar em um outro estado, Paraíba, por exemplo, São Paulo, eu vou poder solicitar, vai ser aprovado, mas eu vou poder votar apenas para o cargo de presidente da República. No caso, dentro do estado, não. Se eu voto aqui no Cariri e vou estar em Fortaleza, aí sim eu vou poder votar tanto para governador, presidente, deputado federal, deputado estadual, também os 2 senadores. Voltamos ao estúdio. Está explicado, né, Luciano? Valeu, Leandro. 95 milhões de brasileiros utilizam o cartão de crédito, segundo o Banco Central. É uma ferramenta que traz inúmeros benefícios, como, por exemplo, o pagamento e a sua facilidade, mas também pode trazer consequências bem ruins. Olha, pessoal, ele pode ser um aliado, mas também pode ser um vilão, vai depender da maneira como você utiliza o cartão de crédito, que já faz parte da rotina do orçamento das famílias brasileiras. A gente vai conversar agora com o Lucas Tosatti, que é especialista do Serasa. Inclusive, a gente está numa agenda de divulgação do mapa do crédito, a gente vai conversar sobre outros pontos também, mas a primeira pergunta para a gente abrir aqui a nossa conversa, Lucas, de fato, o cartão de crédito, ele tem sido um problema? Na verdade, não era para ser assim no orçamento das famílias. O cartão de crédito ele é a principal causa de inadimplência hoje no país, então ele tem sim esse viés de ser um problema quando mal utilizado. Mas o crédito no geral não é um vilão, muito menos o cartão de crédito. O cartão de crédito ele pode ser utilizado para N formas como método de pagamento no dia a dia, né? Dependendo do cartão você ainda tem alguns benefícios ali que consegue ter a utilizá-lo bastante. Além disso, tem a possibilidade de você parcelar alguma aquisição, por exemplo, uma geladeira, um fogão, alguma compra assim que vai durar um tempo, né? Então não tem problema nenhum você fazer o parcelamento desse item e conseguir ali ter ele logo de cara sem precisar juntar tudo. Então, o cartão de crédito é sim um grande aliado quando bem utilizado. O mapa de crédito ele traz um recorte de como o crédito está sendo distribuído aqui no país. Principalmente quais as modalidades, né? O cartão de crédito ele continua e ele é a maior modalidade de crédito utilizada no país, seguido do empréstimo pessoal e agora do crédito consignado, né? Ele já tinha uma força anteriormente, mas com as novas políticas públicas agora ficou muito mais democrático você ter um crédito consignado. Então, diferente do cartão de crédito, os empréstimos pessoais e créditos consignados normalmente são contratados para organizar a vida financeira ou pagar dívidas, né? Para que você consiga se adequar novamente, colocar a vida financeira de novo nos trilhos. Já o cartão de crédito ele tem outro uso, o uso dele é mais em pagamentos do dia a dia, fazer parcelamento e esse tipo de coisa. Um ponto muito importante é que o empréstimo pessoal, normalmente quem tem empréstimo pessoal está negativado, mais de 54% das pessoas que possuem o crédito pessoal já estão em situação de negativação, então acabam utilizando desse recurso para tirar o nome da inadimplência. É importante sempre saber o quanto de parcelas você tem ali acumulado no cartão de crédito, a depender do seu limite, porque aí você sempre pensa, eu preciso gastar R$4.000 dentro do mês, R$2.000 dentro do mês. Não adianta nada se você já começa o mês com R$1.000 de parcela acumulada, né? Aí você só vai ter R$1.000 para gastar durante o mês e isso vai fazer com que você não consiga atingir as metas que você mesmo estipula e vai
gastar mais do que devia. No próximo bloco, o Julho Azul, os cuidados dos homens com a saúde e o esquema dos órgãos para o Fortal 2026. A gente volta já. Cuidar de si pra cuidar de quem sempre nos cuidou, ser abrigo e abrigar quem também nos abrigou, refletir no próprio olhar, força, fé, amor, delicadeza, se o espelho lhe encarar, só enxergará beleza. Imagine um lugar feito pra se relaxar e aproveitar, cercado de belezas pela natureza e o mar. Não é só sonho, esse lugar te espera dentro de Aquiraz Riviera. Sua melhor conquista, bela vista, seu paraíso particular. A gente está de volta para falar de Fortal. Faltam poucos dias. A expectativa é para 500 mil pessoas. E para garantir a organização dessa festa, os órgãos públicos se reuniram para apresentar o esquema. Vamos acompanhar. 56 bombeiros, 209 policiais militares por cada noite de evento e uma série de outros agentes que vão fazer do Fortal um ambiente seguro para os mais de 500 mil foliões. São mais de 1.000 profissionais de segurança pública que serão empregados durante esse evento, em torno de 270 por dia, entre Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Perícia Forense. Então, nós enxergamos com bastante atenção o evento Fortal, que é um evento que, como vocês citaram, eu tive a oportunidade de participar desde a época de cadete do policiamento do Fortal, e nós compreendemos a importância para a cidade, para o Estado. Algumas orientações à população, a exemplo da lei Não é Não, pode ser apresentado nos intervalos dos shows. Seria interessante também fazer algumas orientações de segurança, né? Observe e respeite toda a sinalização de segurança nas áreas de isolamento indicada no evento. Em caso de emergência, manter calma, né? Evitar pânico, né? Não entre em pânico, siga as orientações do Corpo de Bombeiros e das equipes de segurança. O evento deve gerar 40 mil empregos diretos e indiretos, movimentando 54 setores da economia local. A ocupação hoteleira de Fortaleza, por exemplo, deve registrar a segunda maior alta do ano, ficando atrás apenas do período do Réveillon. Esse evento não pertence mais à Carnaília somente. Esse evento pertence ao povo cearense, pertence à economia da nossa cidade, onde representa 13% do PIB da cidade no período. Fortal gera, no período, em torno de 40 mil empregos diretos e indiretos, impactando diretamente em 54 setores da nossa economia. E dentro do Plano Operacional de Segurança, uma das novidades é uma ação que fortalece a rede de proteção para as foliãs. A Lei 14.786. Ela é uma lei que já está em vigor há pelo menos 2 anos e essa lei ela visa a combater a importunação sexual nesse tipo de local. Né? E nós temos visto aqui na nossa capital cearense, ultimamente, essa questão da importunação sexual em locais públicos de uma forma
mais intensa. E o que é que a gente percebe? Que as empresas, elas não estão preparadas, os locais não estão, na sua maioria, preparados para acolher, para receber essa vítima e para orientar. Com o Fortal será diferente. Por quê? Porque a TEA, articulada, e toda a produção articulada junto com a doutora Anchele do DECOM e nós do NUPRON, do Ministério Público, foi feita toda essa capacitação ministrada por promotores de justiça, por psicólogos, por delegados, né? A doutora Thea participou e viu como foi uma capacitação bem feita. Para quê? Para ensinar, né, todos os requisitos que a lei federal impõe para que esse tipo de evento, se vier a acontecer, porque nós não estamos incólumes, ilesos de que esse tipo de coisa venha a acontecer, mas o que importa é que os produtores, o staff esteja preparado para lidar com essa situação, esteja preparado para evitar que aquela mulher seja revitimizada. Julho é o mês das férias para as crianças e o cuidado com os pais por conta do Julho Azul. É o que a gente vai ver agora na reportagem. A gente vive numa realidade, para você ter uma ideia, onde a taxa de mortalidade entre homens e mulheres chega a ter uma diferença de 6 anos. Então, as mulheres vivendo aí 6 anos a mais do que os homens. É claro que a situação não é vista de um único prisma, de uma única camada, existem vários motivos para isso, mas com certeza esse afastamento do homem dos sistemas de saúde, das consultas de rotina, tem um impacto sim. E hoje o homem ele está muito afastado pela questão social, né? O homem é como se ele socialmente ele não pudesse demonstrar fraqueza, né? A gente sabe que culturalmente, como os nossos homens e meninos são criados e formados, eles acabam se afastando muito, né, do serviço de saúde, meio que como se isso minasse um pouco até a masculinidade ou o papel social do homem. E a gente sabe que não tem nada a ver, né? E o que eu acho importante frisar também é que isso vem mudando. Então, acho que o homem está percebendo que cuidar da sua saúde, estar inteiro, estar com a saúde em dia, também faz parte de manter ali a sua função social de homem, digamos assim, né? Isso é muito importante. Doutor, vamos falar sobre a importância de fazer essa saúde preventiva para evitar a complicação, né, de algumas doenças, porque essas campanhas que a gente todo mês tem alguma campanha de alguma cor retratando essa questão, principalmente com relação ao diagnóstico precoce. E essa saúde preventiva, essa rotina, né, de ir ao médico sempre ajuda muito nessa questão, né? Sem dúvida. Para você ter uma ideia, quase 70% dos homens, quando chegam no sistema de saúde, eles já chegam com complicações que poderiam ter sido evitadas, né? E grande parte das doenças crônicas que a gente tem, se a gente for pegar diabetes, pressão alta, elas vão ser silenciosas, né? O paciente não vai ter sintoma nenhum. Quando ele tem um sintoma, pode ser uma neuropatia já definitiva, pode ser um infarto, um AVC, então ele já chega numa complicação grave. Se você se antevém, se você faz as suas consultas de prevenção, de rotina, anualmente frequenta o médico, faz os exames que precisa fazer de rastreio, você consegue detectar antes de uma complicação e você consegue, com certeza, manejar muito melhor essas doenças crônicas. Vai o recado, Luciano. Então, a gente fica por aqui e até amanhã. Cuidar da saúde.